Aquela essa mulher não... Não, não vi como a Monique não merecia tomar uns cacete, não? A Monique do Jairinho não merecia tomar uns cacete, não? Você com o pai de Monique vai defender Monique, rapaz? Qual que é esse caso Do Jairinho, rapaz, do Rimborel. A mulher ficava dando risada do filho sendo torturado, o guri vomitando de nervoso. Você tá maluco, porra? Lá do Tem que Rio de ver. Janeiro. Tem situação que minha filha tinha que apanhar mesmo, porra. Ó, essa situação que eu tô dizendo da Monique mereceu os cacete ou não? Mereci. Hein? Resolver nada. Ah, mas aconteceu um caso absurdo como esse. Primeiro que um caso desse é uma exceção. Já começa daí. Isso é uma exceção à regra. Isso é uma exceção à regra da violência doméstica. Que a violência doméstica não acontece desse jeito, tá? A violência doméstica não é uma mulher que fez merda e um cara que vai lá bater nela. Não é desse jeito. A violência doméstica começa de muitas formas e vai escalonando níveis. Um dos primeiros níveis é a violência psicológica. Um outro nível é a violência patrimonial. Um outro nível é a privação de liberdade da companheira. Um outro nível até chegar na violência física. Então, esse caso aí que você está falando não tem nada a ver com violência doméstica. Não tem nada a ver. Você está pegando uma exceção que é completamente anedótica, absurda, esdrúxula e está tentando ter ela como parâmetro para justificar uma violência, que é um cara batendo uma mulher. Então isso é completamente esdrúxulo, é completamente absurdo, é completamente inaplicável. Inaplicável. Ah, mas se acontecesse um caso como esse? Polícia, meu parceiro. Polícia. Polícia. E tem outra coisa. Você era companheiro dessa mulher e você não viu isso o tempo todo. Se acontecesse isso, tem alguma coisa errada. Já começa daí. Tá ligado? E outra coisa, polícia. Polícia. Olha só, então, o que está acontecendo é uma situação como essa aqui, tarará, 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 é isso que está acontecendo. Quando a gente está falando de violência doméstica, a gente está falando de um contexto que é muito específico. Porque não existe violência. Existem violências. São várias. São várias violências. São várias formas da violência se manifestar. São várias causas, são vários motivos. Para que um cara chegue a bater numa mulher, ele tem que achar que pode. Porque se ele não achar que pode, ele não vai bater. Se essa mulher não estiver em uma condição de vulnerabilidade, ele não vai bater. Então tem uma série de apontamentos que indicam para a violência doméstica como resultada. Resultada de quê? De uma série de outras violências. Primeiro, violência psicológica. Desqualificação da pessoa. Você não merece ninguém. Você não merece nada. Ninguém vai te querer. Você é feia. Só eu te aguento. Desqualificação, violência psicológica. Grito, insulto, palavrão, bater dentro de casa, bater nas paredes, quebrar coisas, violência psicológica. Começa aí. Começa aí. É aí onde se cria o achar que pode. É aí onde se cria o achar que pode. Como é que eu acho que posso fazer isso? A partir daí. Aí você subjuga esse sujeito. Quando você coloca esse sujeito nessa condição de violência psicológica. Violência patrimonial. Você não precisa trabalhar. Você não precisa trabalhar. Eu dou de conta de tudo sozinho. Aliás, você não vai trabalhar, porque mulher minha não trabalha. Então, você vai ficar dentro de casa, todo o dinheiro que vai chegar na sua mão vai ser o meu dinheiro, você não vai saber quanto eu ganho, quanto eu tenho, e o dinheiro vai chegar por você através de mim, sem que você trabalhe. Violência patrimonial. Então essa companheira ela já está subjugada a uma violência psicológica, já, e ela já está subjugada a uma violência patrimonial. Então ela está com o psicológico comprometido com essa figura, fragilizada, em uma situação de vulnerabilidade psicológica, e ela está em uma situação de vulnerabilidade patrimonial. O terceiro passo, querido, é a violência física. Então, mas de onde é que você está tirando isso? Os casos de violência doméstica, eles se repetem, gente. Os casos de violência doméstica, eles têm um padrão. Eles se repetem. Eles têm um padrão. Você vai encontrar casos anedóticos? Vai. Mas na maioria dos casos, eles têm um padrão de repetição. E todos atravessam as muitas formas de violência, até chegar na violência física. Então, a violência física é uma violência resultada. Não é uma violência inicial. Ela é uma violência resultada. Até essa mulher experimentar uma violência física, ela já passou por inúmeras violências.
de muitas ordens. Violência psicológica, violência patrimonial e depois violência física. Então, o que esse estúpido está falando não tem nada a ver com a realidade experimentada de mulheres no Brasil. Nada a ver. Ele está pegando um caso completamente anedótico, absurdo, para justificar uma fala injustificável. Você não pode bater na sua companheira porque você não pode bater em ninguém. Você não pode bater em ninguém. Você não tem que resolver nada batendo em ninguém. Quanto mais na sua companheira. Então defender uma coisa como essa num programa como esse é absurdo, é criminoso. Eu estou começando a falar muito alto, eu não posso. Então é criminoso, gente. É absurdo. Um sujeito como esse é um sujeito abjeto. Ele vai num podcast com essa quantidade de pessoas e ele fala isso sem tô falando uma coisa normal. Tô falando uma coisa simples. Tá tudo certo. Não vai acontecer nada comigo. É isso que acontece, é isso que vem acontecendo com o Renato 38 há muito tempo. Há muito tempo o Renato 38 vem a lugares públicos defender coisas absurdas. Há muito tempo ele vem em canais públicos de comunicação para falar absurdos. Há muito tempo. Há muito tempo ele faz isso. Para falar coisas absurdas. E é como se não acontecesse nada. Nada. Então tem uma série de problemas aí. Primeiro tem um problema você pegar um caso tão anedótico, atípico como esse, para tentar justificar uma ação a partir de um caso tão anedótico. Esse é o primeiro problema. Isso é atípico. Isso não é um caso comum. Os casos de violência doméstica não tem nada a ver com esse. É completamente diferente. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é você justificar uma violência. Violências são injustificáveis. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Todos os aspectos das violências são injustificáveis. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é você ser o que você é, que é uma figura objeto. E vir a público falar coisas como essa. Esse é o terceiro ponto. Então é uma pessoa que passa do ponto constantemente. É uma pessoa que dialoga com o indizível constantemente. É uma pessoa que fala absurdos, estrutura seus argumentos em noções completamente infundadas, anedóticas, atípicas e absurdas, inaplicáveis, inexperienciáveis e inobserváveis, não dialoga em nada com a realidade ou com dados objetivos para estruturar o que pensa, e ainda é entendido por uma cambada de Zé Ruela como um gênio. Tem um bocado de dodói que olha para essa figura e diz assim, olha como é inteligente, olha como é sabido, só fala merda, só fala água. E quando está se esgotando o argumento, ele recorre ao texto bíblico. Quando está se esgotando o argumento, ele recorre ao texto bíblico. Ponto. Ele recorre ao texto bíblico. Ai, tô chegando... Ixi, aqui já tá esvaziando a Bíblia assim, 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 assim. E ele não tem uma religião, esse homem. O cara não tem uma religião, gente. Uma religião ele não tem. Ele não é religioso, ele não é católico, ele não é evangélico, ele não é nada. Ele instrumentaliza o texto bíblico para justificar os absurdos que ele fala. Somente. Sabe? Até mesmo guilhotinar burguês é uma violência justificada. Não confunda a resposta do oprimido com... Não confunda, tá? Não confunda. Não vamos confundir coisas. Não vamos confundir, pelo amor de Deus. Então, gente, e tem outra coisa. A gente está fazendo um recorte de violência aqui que é uma violência de gênero, né? Como um recorte de violência de gênero? Tem homens matam mulheres porque elas são mulheres. Ponto. Homens matam mulheres porque eles acham que podem. Porque elas são mulheres e são sua posse. Então a gente está falando de um recorte de violência que é muito específico. É um tema muito específico. É um tema muito delicado. Quando a gente está falando de violência doméstica, a gente está falando de um tema que é muito sensível ao Brasil inteiro. Porque é muito difícil que você esteja falando sobre violência doméstica e esteja uma mulher assistindo o tema. E é muito difícil que alguma companheira já não tenha passado por isso.
Então é um tema que vai sensibilizar pessoas. Tá ligado? É um tema que vai sensibilizar pessoas, gente. Quando você está falando de violência doméstica, quando você está falando de violência patrimonial, quando você está falando de casos como esse, se você tiver 50 mulheres te assistindo, saiba que pelo menos 10 vão se sensibilizar, porque já passaram por isso. Ou 15 ou 20 vão se sensibilizar, porque já passaram por isso. Então, assim, quando você está falando de um tema como esse, e ainda tem outro fator, que é o fato da gente ser homem. Que a gente é o produtor dessa violência. Então, quando a gente está falando desse tema, a gente já está falando de um tema que é sensível, que é um tema árido. A gente já está falando de um lugar de produtor de violência, não de reprodutor de violência, que é ainda mais sensível. E falar desse jeito, dessa forma, não, gente, não. Isso aqui é um crime. O que essa pessoa está fazendo é um crime. É um crime. É um crime. Deveria uma fala como essa deveria ter alguma consequência. Alguma consequência. É um fato, Thaís. A violência doméstica, gente, afeta a família inteira. Se vocês já tiveram um pai que agredia a mãe de vocês, vocês sabem como é um inferno. Você sabe como é viver um inferno. Se você cresceu num lar com violência doméstica, você sabe o que é viver no inferno. Você sabe o que é querer só estar longe. E às vezes nem estar vivo. Então, é tão sensível para tantas pessoas esse tema. Para uma pessoa falar desse tema assim, desse jeito. Então, gente, assim, é uma figura que é completamente lastimável. É uma figura deplorável. É uma figura que causa uma profunda tristeza. Uma profunda tristeza. E a tristeza maior não é nem na existência dessa figura, mas é na quantidade de pessoas que olham para essa figura e que encontram aí um lugar para se reconhecer. Porque o tanto de gente que olha para falas como essa e se reconhece é o que é pior. Muita gente olha para pessoas como Renato 38 e se reconhece nele. Muitas pessoas olham para falas como essa e não sentem nenhum incômodo. Tipo assim, eita, peraí, isso aí foi muito pesado, não foi não? Eu não tô nem falando de problematizar a fala a nível do que a gente fez aqui. Eu tô falando peraí, caralho, meu irmão, que pesado que esse cara tá falando. Que pesado. E aí eu acho que eu vou um pouco na linha do que o Flusão Machado tá falando. Você tá dando audiência pra essa pessoa. Você é responsável. O seu podcast abriu as portas para essa pessoa. Ai não, eu sou isentão. Não é não, filho. Não é não. Você está dando audiência para essa pessoa. Então você é responsável. Saiba disso. Saiba disso. Então são coisas que são absurdas, são coisas difíceis de escutar. São coisas difíceis de ouvir, de escutar. São coisas que sangram o ouvido, que doem o ouvido. Doem o ouvido. E o Wilker Leão, perto de Renato 38, aparenta ser um cara moderado. O que é o maior absurdo. O Wilker Leão perto dele é um cara moderado. É um cara que está dizendo assim, peraí, cara, isso aí que você está falando é bem mais complexo. Não é tão simples. Não é tão simples. Olha que loucura. Olha que loucura. O exemplo que eu estou falando é que a sua intenção ali, o intuito genuíno que vai surgir de você a partir do momento que sua filha apanhe de um modo injusto, isso precisa ficar claro, é de um modo injusto, é que você vai atrás do cara. Tem que saber levantar, claro, né? Exato, você que colocou esse ponto aí do nada que não estava na minha fala, cara. E tem que ver, isso precisa ficar claro. E Leão tem que ver onde é que, exemplo. Tem que ver onde é que ela arranjou esse cara. O Wilker tá assim, que loucura, né? O Wilker tá assim, gente, eu não tenho nada a ver com isso aí que ele tá falando, viu? Tô dando um exemplo. Olha que loucura, meu irmão. Olha que loucura. O Wilker tá assim, ó. Você foi que trouxe esse ponto aí, tá? Eu não tenho nada a ver. Eu tô só dando um exemplo aqui, tá? Não me coloque nessa. Só pra você ter dimensão de como o cara sabe que isso é absurdo.
Ele tá dizendo assim, peraí, isso aí foi tu que falou, viu? Não tem nada a ver com isso não, eu tô dando um exemplo aqui. Isso aí foi um ponto que você trouxe, você não tá nem pensando nisso. Só pra você ter dimensão de como é sério o negócio. De onde é que ela arranjou esse cara? Homem respeita homem. Mas é o que eu tô dizendo, que vai parar na conversa anterior, Sim. que por isso eu entrei nesse exemplo. A sua intenção, a vontade que dá, e daria em mim também, que eu estou dizendo, é de ir atrás do cara, se necessário matar ele, se ele estiver abusando da sua filha, dentro dos testa, né? parâmetros corretos. Tá tudo acontecendo corretamente, do nada, ele age incorretamente, fora de qualquer legalidade, pra... Não, era o que a gente estava falando, tá? Essa violência, ela não é do nada, e essa violência, ela é resultada. E por que é importante... Por que é importante a teoria social, gente? Por que é importante a ciência social? É disso que a gente fala. É nesse momento que a gente está falando da ciência social, e é nesse momento aí, nesse ato aí de desencontro, é que a gente encontra a utilidade da ciência social, e a gente entende por que a precisão da ciência social na pesquisa é importante. Porque o fato preciso, ele só é acessado na singularidade. Aconteceu aqui, e a gente vai buscar aqui. E da busca aqui é que a gente vai compreender como é que se traduz de uma forma coletiva e passa a ser um problema social. Por que um problema é um problema, um problema social é um problema social? Porque um problema é um problema. O que ele falou aí, o Renato 38, um exemplo que ele deu? Ele deu um exemplo de um problema. Por quê? Porque era anedótico. Era de um jeito. E quando é que passa a ser um problema social? Quando passa a se buscar na singularidade e nessa singularidade se encontrar similaridade, com um contingente significativo de casos que acontecem da mesma forma. E onde é que reside, então, se assenta a utilidade da ciência social? Na descrição e quando se encontra ou objetiva essa similaridade, para construir o perfil do sujeito e para construir a forma da manifestação da violência. É aí onde reside a ciência social. E por que os caras não sabem disso? Porque despreza a ciência social. Porque acha que não deveria nem existir. Mas tem uma razão para achar que não deveria existir. Porque se eu posso vir num podcast falar uma coisa como essa e tornar tudo tão simples desse jeito, por que eu vou recorrer a algo que complexificaria isso? Então, é complicado. Existe o problema social. Eles não são a mesma. Ambos são um problema, mas em escalas completamente diferentes. Se você pegar isso aqui para entender isso aqui, você vai comprometer isso aqui. Se você pegar isso aqui para compreender isso aqui, pode ser que você acesse isso aqui, mas não do jeito como você deveria. Sabe quando você tem uma lupa, aquela lupa que de um lado você olha e de outro lado você olha? Se você pegar a lupa que é para ver de longe e colocar ela em cima da formiga, você vai ver uma formiga completamente deturpada. Uma imagem completamente comprometida. Se você pegar e virar a lupa para ver a formiga de perto, você vai ver com precisão até os pelos da perna da formiga. Então, a ciência social, o método, a etnografia, entre outros métodos, eles são isso. Eles são o momento preciso para acionar a lupa, para definir melhor o fenômeno. É isso que é a ciência social. Entendeu? É por isso que ela é útil. Então, mas não é só para isso, ela é útil para muitas outras coisas. A sociologia, o pensamento sociológico nacional, a antropologia, a singularidade, enfim, tem uma série de ciências sociais, né? Também colocar tudo no mesmo balaio para dizer que todas as ciências sociais são não são. História é uma coisa, sociologia é outra coisa, história tem um método, sociologia tem um método, filosofia tem um método, antropologia tem um método, e assim vai, são muitos métodos aí. Mas de todo modo, a utilidade está aí. A utilidade está aí. Para que a gente não incorra em absurdos como esse. Porque isso aqui é mais do que absurdo. É criminoso. A gente sabe disso. Agredir tua filha para fazer algo que não se deveria fazer, é óbvio que esse é o seu instinto paterno. Só que o que eu tô dizendo é que a lei, ela te pune e o Estado controla tudo no nível de, por exemplo, se... Não, eu não sou pós-moderno não, viu? Não me ofendam, viu? Não me ofendam. Pelo amor de Deus, não façam isso. Você fazer isso com senso moral de justiça, de ir lá vingar sua filha de algum modo, o Estado
ainda assim vai julgar com penalização a sua conduta. Penalização criminal. Por Exatamente. exemplo, se você vai lá e mata esse cara, por mais que moralmente... Gritar. Se você gritar o cara, meu irmão, se você gritar, ameaçar o cara, você vai preso. Então, não é nem agir. Moralmente, É só eu na acho boca. que a maior parte da sociedade vai olhar, porra, ele tá no direito dele, cara. Olha o que esse maluco mas não fez. tem como o Só que- Estado Por isso que não o júri, intervir por todas isso que o as... júri é o julgamento moral, né? É por isso que eu tô A gente dizendo, precisa do Estado. vamos voltar ao ponto... Não, e no âmbito criminal, O com Estado certeza. tem que só intervir. Se o você que- não quer que o Estado intervenha, a gente vai pro comunismo de novo. Então, não mas o mantém ponto não é... Estado. Olha, não mantém seja Estado. a meta do comunismo. A meta do comunismo A gente é o precisa do anarquismo. Estado. Precisa nesse âmbito mesmo, é óbvio. Só que A meta do comunismo é o anarquismo. A meta do comunismo é o anarquismo. Você imagina o Marx ouvindo isso? Você imagina o Proudhon ouvindo isso? Você imagina a filosofia da miséria assim, toda jogada fora. A miséria da filosofia toda estraçalhada. Mas na cabeça dos dodói, esse aqui é quem refuta o comunismo no Brasil, é ele. É o principal destruidor de comunistas, é ele. Para ele, ele é o principal destruidor de comunistas. Ele é quem refuta os comunistas, é ele. Gente. Pra lá. Pra onde que é? Pra lá. Pra cá não, é pra lá. e o direito penal é o quê? A última raça. Era pra ser, né? Era pra ser. Era pra no ser. sentido de que você tem todo um âmbito de espectros do direito que tratam de diversas questões. A gente tem o direito administrativo, que a gente estava discutindo no âmbito Contratual, da universidade. responsabilidade. A gente tem o direito civil, que trata das questões da nossa vida em sociedade que não são penais, são contratuais, de relação de vontades ali entre ambas as partes envolvidas num contrato, por exemplo. A gente tem tudo isso. E aí, caso nenhuma dessas questões do direito abarquem e garantam o seu direito ali no âmbito... Moleque, no comunismo não tem segunda-feira. Não tem. No comunismo não tem quarta. Não tem. No comunismo domingo tem outro nome. Tá ligado? A lua no comunismo, ela não é azul. No comunismo não tem traição. Tá ligado? O sol no comunismo tem outra cor. O dia no comunismo é frio, a noite é quente. No comunismo, o cruzeiro do Neymar é pra todo mundo. É o que eu tô falando pra vocês. No comunismo, o Abel Ferreira ainda tem um pacto. Infelizmente ou felizmente, ele continua tendo. Tudo é diferente no comunismo. Tudo. Tudo é diferente. Tá ligado? No comunismo não é Renato 38, tá ligado? Por exemplo, que envolve questões sensíveis como sua liberdade, a vida, a integridade física, os direitos humanos, o direito penal vai tratar dessas questões, mas só em último caso. Anteriormente tem que ser outras questões tratando disso. Aí, em último caso vai ser o direito penal. Aí nesses casos em que você Não coloca pode. muitas coisas no direito Talaricar não penal, pode. a gente tem complexidades que, por exemplo, nesse caso aí da Lei Maria da Penha ser aplicada de uma forma injusta, a gente vai ter um controle de um cara ali, por exemplo, fazendo outras coisas que o direito penal vai Renato considerar 9.000. injustas. E a gente vai ter uma aplicação que no final das Deixei contas vai ser injusta de ambos os lados. Então a gente tem que tomar cuidado com os controles que vão se fazer acerca disso. Então a Lei Maria da Penha é importante em diversos sentidos? É. Só que a gente tem que fazer um controle de quando Não, a lei da Maria da Penha é uma lei denunciação militante vai ser baseada na mentira, né, caluniosa. velho? É uma lei militante a base baseada a na gente mentira, pode né? a Inconstitucional, base a gente imoral. pode discutir, Por quê? mas que acontece muitas injustiças em relação às mulheres que o Estado de alguma forma tem que alcançar porque a sociedade civil não alcança. Mas essa lei pelo piorou a resto do situação direito. e não melhorou. Essa lei piorou a Então situação. ela tem que ser discutida, é o que eu tô falando. Essa lei piorou a situação. Essa lei Tem que piorou ser a discutida situação. para ambos os lados. Você acha que já existia lei suficiente pra punir todos os crimes? Institucionalizou e premiou a falsa acusação de estupro, a falsa acusação de ameaça. A Lei Maria da Essa é Penha uma lei que explodiu a falsa acusação, essa que é é uma mais... parte que tem que ser segundo trabalhada. a Bíblia, não é nem minha opinião, é mais grave do que o próprio estupro. A
Segundo a Bíblia, não é nem minha opinião. Pô, mano, segundo a Bíblia, não é nem tua opinião. Tu tá usando a Bíblia pra ancorar a tua opinião, pô. Bicho, o Wilker Leão, ele é um cara sensato perto do Renato 38, 9mm, pô. É um cara sensato. Ele é um cara sensato. Perto do Renato 9mm, ele é um cara sensato, pô. Isso é o maior, gente, é o maior absurdo. É o maior absurdo. Nós vamos terminar a live com esse absurdo, tá? Com esse absurdo que a gente vai terminar a live, tá bom? Queria dar um cheiro no coração de cada um de vocês e dizer que amanhã vai ter mais, tá bem? Amanhã vai ter mais, tem muita gente aqui agora e, enfim, queria muito agradecer a todos vocês. E acho que é isso, assim, agradecer a vocês, pô, porque pô, uma parada que é um bagulho louco, assim, eu tô no trabalho e eu tô saindo do trabalho e fico assim, moleque, eu tenho que fazer live, que eu tenho que tá com o meu chat, tenho que conversar com o meu chat, tá ligado? Esse que é o papo, mano, esse que é o papo. Então, eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui hoje, amanhã vai ter live, já curte, ativa o sininho, tá ligado? Vai ser no mesmo horário, a live. Tô esperando todos vocês afliciones. Sim.